Pessoal, antes de começar o nosso episódio, eu queria dar um recadinho para vocês. Esse ano acontece a 9ª edição do SG Rio, que é um evento da Scrum Alliance, e a K21 é quem organiza e é responsável pelo acontecimento dele aqui no Brasil. Ele vai acontecer dia 1, 2 e 3 de agosto, lá no Expomag do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, é um evento que fala sobre negócios, transformação, liderança, agilidade. E esse ano especificamente, o tema dele é gestão para evolução, aprendizado e disseminação de conhecimento. Então, a partir desse tema, vão ter vários assuntos organizados em trilhas e vocês que vão participar vão poder escolher qual trilha faz mais sentido, quem vocês querem ver, que tema que vocês querem ouvir mais. Vai ter muito networking, muito palestrante de referência, é uma puta oportunidade de crescimento, a gente atualizar os conhecimentos, né, afiar nosso machado. E eu, como uma ótima pessoa que ama muito quem tá me ouvindo, eu consegui um cupom de desconto para os ingressos do SG Rio. O link de desconto vai estar na descrição do episódio e qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar pra gente lá na comunidade ou até deixar um comentário aqui no próprio episódio. Então é isso. Espero vocês no SG Rio 2024. Até lá! Sejam bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso videocast da K21. Eu, Samuel Cavalcante, mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto muito interessante que, como vocês já sabem, a gente vai direto ao ponto, né? A gente não fica aqui enrolando muito. Mas, se você não está seguindo ainda o nosso videocast, clica aqui no nosso canal, assina o nosso canal, dá um joinha aí se você está gostando, comente e também marque o sininho para você ficar sabendo quando vai vir novos vídeos, porque toda semana tá saindo um vídeo novo aqui de todos nós da K21, gravamos aí. Tem alguns que tem alguns convidados também especiais, e esse em específico a gente vai falar, né, Samuel, sobre as disfunções. Antes da gente entrar direto ao ponto, Samuca, dá um oi pra galera aí. E aí, galera, bom, olha, esse é um ponto bem interessante que perguntam bastante pra gente em treinamentos sobre como lida com algumas situações diferentes nas reuniões que nós fazemos nas equipes. Reunião é uma das coisas que a gente mais vivencia no dia a dia, tanto ela presencial quanto online, e todo mundo reclama dessas reuniões, tem várias dicas técnicas e tudo mais. Claro que aqui a gente vai ter um foco mais profissional para poder tentar ajudar você aí que estiver vendo e também nos ouvindo a entender um pouquinho quais são as disfunções. E claro, não é só disfunção, a gente vai trazer solução aqui. Boa, Zé. Não, e você trouxe uma questão interessante, né? Que nós temos reuniões o tempo todo, né? Tanto no trabalho quanto em casa. Vai dizer que já não passou alguma situação meio, né, assim, no Natal, naquelas comemorações de família, né? Bom, inclusive Dia das Mães, e assim por diante, Dia dos Pais. Tomada de decisão, né? Poxa, tomar de decisão em casa. Mas a gente vai focar aqui no trabalho, né, Zé? Vamos deixar aqui, se vocês quiserem aproveitar as técnicas para usar em casa, na reunião de condomínio, fica à vontade. Funciona, E né? Funciona todas elas, vai funcionar todas elas. E são 2 grandes blocos. Quais são esses 2 grandes blocos aí, Zé, que a gente separou pra galera? Então, a gente dividiu aqui, como a gente tem vários tipos de reuniões que acontecem, nós dividimos aqui em 2 tipos de... Primeira divisão que a gente fez foi de 2 tipos de reunião. Então, a primeira delas, que a gente vai estar falando para vocês, em alguns vídeos, essa é aquelas que compõem a entrega de serviço mesmo, o trabalho em si, aquilo que a gente entrega de produto, serviço, as reuniões que estão em volta desse momento da gente discutir, conversar e tomar decisões sobre entregas. A outra divisão de tipos de reuniões que possam existir, a gente consegue agrupar ela como reuniões que são discussões de melhorias, onde a gente pode evoluir o que está sendo feito, o serviço, o processo, o trabalho, o próprio produto, né, e a empresa. Então, todas essas reuniões a gente consegue fazer essas 2 divisões. Então, lembrando mais uma vez, a gente vai falar aqui um grande conjunto que a gente pode unir vários tipos de reuniões que estão falando sobre melhorias e outras que estão falando sobre a entrega, realmente como a gente deve entregar processos e tudo mais, né, do produto ou serviço que a gente está trabalhando. E hoje a gente vai começar com dos tipos de reunião que está nesta categoria, entre aspas, como a gente está falando aqui, de entrega, né? Que é uma das, talvez, mais famosas e mais comum, que o nome dela
de maneira genérica, que todo mundo, acredito, vai entender, é a famosa reunião diária que pode acontecer, acontece em muitos lugares, em vários tipos de empresas, independente do ramo de atividade, que a gente vai trazer então para vocês essas disfunções. Antes de eu começar aqui a falar as disfunções, o Samuco trazer como que a gente pode fazer para solucionar ou mitigar esse tipo de problema, eu quero trazer alguns exemplos aqui, né, Samuel, de que reuniões que poderiam, dos nomes de reuniões mais comuns desse tipo de... que é similar à reunião diária que a gente está falando de maneira genérica, tá? Então aqui não é exatamente o que a gente vai falar, os nomes das reuniões mais comumente que a gente entende, vê e viu e vive, mas ela é como quase uma diária. Então toda vez que você se reúne diariamente, pode ter N nomes. Uma delas aqui, que eu só vou falar, Samuel, conta as outras pra gente, que é a famosa assim, se você se reúne 15 minutinhos de manhã com o time, equipe, área, departamento, para olhar o que vai acontecer durante o dia, é esse tipo de reunião, e aí ela tem alguns nomes. Samuca, quais são os nomes que a gente encontra aí? Olha, são vários, hein, Zé? Eu vou trazer só uma historinha. Posso trazer uma historinha? Rápida. Vai, manda bala. Eu li sobre fluxo há muito tempo atrás, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei no mercado de agilidade, Flow, o nome do livro, se não me engano. Ele explica um pouco da história de onde surgiu, de um dos possíveis surgimentos da reunião diária, né? É conhecida como Daily Meeting, Daily Scrum, Stand-Up Meeting, Team Kanban Meeting, aí vai, nome que você quiser dar. Ou, né, seja Follow-Up Meeting também, fazendo brincadeiras aqui, que o objetivo não é esse, hein, gente? Alinhamento diário, né? Alinhamento diário. Foi num projeto da Borland, lá muito tempo atrás, linguagem de programações muito antigas, onde um gerente começou a almoçar com a galera da equipe. E ele ia almoçar todos os dias com a galera da equipe, ou aquele lanchezinho. E durante o almoço, fazendo brincadeiras e coisa e tal, ele perguntava, e aí, galera, como é que tá o trabalho? E aí foi um dia, 2 dias, tal, um mês. Depois de um mês, o pessoal viu o valor dessa conversa na hora do almoço. De como é que tá o trabalho, como é que tá a nossa entrega, como é que tá... Eles começaram a perceber que durante essa reunião, eles trocavam informações que permitiam que as pessoas se ajudassem. Olha que interessante. Então, curiosidade à parte aí, a gente nem tinha planejado falar sobre isso, Zé, mas eu lembrei dessa história e é legal dizer essa origem, porque normalmente uma reunião para a galera que está executando o trabalho. Não é uma reunião de follow-up, né? De falar o que eu fiz ou deixei de fazer. E a gente já percebeu várias disfunções, né? Isso, várias disfunções. Aí, quais seriam essas disfunções aqui iniciais para a gente poder olhar? Acho que uma das disfunções que a gente mais vê, vive, as pessoas compartilham com a gente, perguntam para nós, é a disfunção do famosa reunião diária, que na verdade é um status report individual, né? E aí, para alinhar com todo mundo, status report é quando você tem que reportar o status ou como as coisas estão. E é somente isso que o grande foco é feito nessa reunião. E ela é uma disfunção quando ela não é o status report mesmo, tá, gente? Porque tem reuniões que são dedicadas para fazer o status report. Se você é uma empresa que usa... eu tenho uma reunião que eu quero que a minha equipe de manhã ou qualquer horário, durante 5 minutinhos, me dê o report de como estão as coisas. Então, realmente, isso é status. É A, B, C, D e pronto. Tirando essa que existe em algumas empresas, todas as outras que a gente comentou, isso de passar simplesmente o status de como estão, é sim uma disfunção. E aí, como que a gente resolve ou pode mitigar isso, Samuca? Zé, eu vou contar para você, antes de falar com mitigar, o exemplo mais louco que eu já vi, assim, até agora. Uma empresa que diziam que faziam a daily meeting do Scrum, né, mas vamos pegar aqui qualquer uma, e aí... Quando o gerente não estava na reunião, ele pedia para o Scrum Master anotar que as coisas falavam para levar para o gerente depois. Isso é um exemplo nítido de Start Report, tá, gente? Se o gerente não soubesse o que tinha sido falado, era um problema. Opa, gente, então essa é uma reunião feita, normalmente, para quem está com a mão na massa, né? Então, dos analistas para os analistas, dos desenvolvedores para os desenvolvedores. Então, quem está colocando a mão na massa? E aí, para que tenha um sucesso e que a gente não caia no status report, acordos claros do que deve ser falado na reunião. Então, deixar explícito para o pessoal ali, um combinado, que, olha, se você não tem o que falar de, a gente estou precisando de ajuda, ou estou pertinho do final aqui, coisas que realmente são relevantes para aquele grupo de trabalho, nem precisa falar. Então, na verdade, eu trouxe 2 soluções aqui. Um acordo claro, o outro só fala quem precisa falar, né? Não são todas as pessoas que precisam falar, Zé. Boa. E aí, o que normalmente acaba acontecendo, pessoas falando, né? Ou a gente trazendo assuntos que pode estar um pouco fora até do que deveria ser, uma outra acaba ajudando numa outra disfunção, que tem muito,
que é juntar o grupo de pessoas e não existir um facilitador, um mediador, alguém que vai ser neutro para ajudar nessas conversas, o interesse 100% da solução, não dizendo aqui que alguém não tem interesse na solução, mas ele não vai ter nenhum tipo de viés na hora de conversar sobre o assunto ali. E aí, essa ausência de facilitador, como é que a gente pode mitigar e qual que é a vantagem de ter ele, né? Boa, Zé. Se eu tô com uma equipe que ainda não tá 100% alinhada, eu posso fazer acordo, só que a galera não vai seguir. Então eu tenho um facilitador, não é chefe, é facilitador. Ele vai ajudar a galera a aprender a guiar essas reuniões. Então, e vai ajudar a manter esse foco. E ó, quem que tem que ser? Qualquer pessoa do grupo, eu não preciso ter um Scrum Master, não preciso ter um Flow Review, ou SRM, não, SDM, né? É Self Delivery Review. Self Delivery Manager. Management, isso, SDM. Self Delivery Manager. Então, eu não preciso ter uma pessoa específica, eu posso ter alguém combinado com a equipe. Teve uma equipe, uma vez que eu fui atuar com eles, e eles não sabiam quem ia ser o facilitador daquela equipe. E eles começaram a trocar uma vez a cada 15 dias esse facilitador, até achar alguém que eles, legal, essa pessoa pode ser a facilitadora do nosso grupo por mais tempo aí, 2, 3, 4 meses, e depois a gente resolve. A questão é quem ajuda a equipe com o olhar de fora, sem tá 100% preocupado com a entrega, ou com o que está sendo feito, e que vai ajudar a galera a seguir os acordos, a tomarem alguns cuidados específicos durante a reunião, e assim por diante, Zé. Tem uma coisa também, Samuca, que acontece muitas vezes quando você tem a ausência do facilitador, que eu acho que conecta aqui, é quando você tem um facilitador, mas ele faz parte da equipe, do time, ou do processo, e aí, como o Samuel falou, às vezes a gente precisa fazer isso porque não tem alguém para facilitar. Mas eu queria trazer só um ponto de atenção a todo mundo. Quando você tem a pessoa que faz parte ali daquele departamento, daquela área, e ele mesmo vai facilitar ou mediar aquela reunião, principalmente quando tem outras pessoas, tanto do seu próprio departamento ou alguém de fora, quando ele faz parte do que está sendo construído, o que normalmente acontece, tem uma grande tendência da pessoa em algum momento entrar numa dúvida de quando ele pode facilitar ou quando ele está facilitando, e quando ele fala assim, não, peraí que eu vou tirar meu chapéu, agora vai ser eu, o Zé, que vai estar falando. Quando isso acontece, é muito bom porque ele está declarando que ele está tirando o chapéu de facilitador e está colocando realmente uma opinião dele. Mas tem uma tendência muito grande das pessoas começarem a confundir a opinião do Zé, aqui do exemplo, Zé e o Zé facilitador. E aí você pode gerar algum conflito, as pessoas começam a se incomodar, achar que você talvez esteja tendenciando para alguma decisão, algum lado, porque você já fez esse movimento, ou porque você talvez tem algum cargo ali dentro da empresa. E então, para evitar esse tipo de comportamento, ou as pessoas pensarem, e até mesmo você cair, que pode, a gente sabe, tem relatos de pessoas que acabam sim conduzindo inconscientemente, mas tem vezes que é consciente a condução, quero sim que leve para lá, né? Você manipula para que seja o resultado que a pessoa deseja, é que você tem um convidado, ou se alguém interno que vai fazer essa facilitação, ser mediador, que ele não tire o chapéu durante todo o momento. E eu falo por experiência própria para quem está ouvindo, né? Facilitei uma grande reunião da empresa, e aí eu tive que... Foi a vez da minha equipe apresentar o que a gente tinha produzido. Então, naquele momento, eu fui falar também, aí eu tirei meu chapéu. E depois, quando eu tive que facilitar, aí começou uma discussão, conversa saudável, perguntas e respostas. Só que começou a sair fora do contexto. Então, você tem que voltar, né? Um facilitador, mediador, né, Samuel? Volta, para que a gente tenha foco no que a gente está falando. E aí o que aconteceu é que as pessoas acharam que eu estava interrompendo a palavra das outras. Porque, agora que é sua vez, agora que você apresentou, você não quer ouvir pergunta. Mas não é isso. Tinha tempo, tem um assunto que está saindo fora para discussões que não cabia naquele momento. Por isso que é um facilitador mediador. E aí as pessoas se confundem. Você está mediando ou você está se safando nesse exemplo que eu dei aqui, né? Você não quer discutir alguns pontos. Então, evite isso. Outro risco, eu já fiz isso também, todas as vezes que eu precisei fazer, a tendência foi de acabar estourando o tempo da reunião, porque eu perdi o tempo da reunião como facilitador, coloco o chapéu e tiro outro chapéu. E mais uma coisa que essa disfunção ativa é uma outra disfunção, que, o exemplo que você estava falando, se eu desconfio do facilitador, ou se acontece alguma outra coisa que leva as pessoas a não participarem. Exato. Aí as pessoas estão lá, né, e não participam. Às vezes, eu até falo, né, as pessoas ouvem, mas não escutam. Ou escutam, mas não ouvem. Aí você que escolhe qual que é a versão, tá?
E aí, quando as pessoas estão ali, Samuel, normalmente quando elas não participam, acaba não saindo muitas ações concretas. Tem uma tendência, já que as pessoas não estão participando, ações concretas para ser executado depois. Já que é uma reunião diária, a gente não está só reportando, a gente está também enxergando se temos problemas e a gente precisa resolvê-lo, né? Então essas ações não vai. Como é que a gente resolve isso, cara? Cara, rapaz, você levou agora, já conseguiu dar umas 2 conexões aí, velho. Uma das coisas, quando a gente não tem ações concretas, um dos riscos é que a gente não tem as pessoas certas. Um exemplo, não tem a pessoa que está facilitando, né? Porque eu tenho uma pessoa facilitando, ajuda. Ah, mas eu não tenho como ter alguém de fora, eu vou ter que ser eu facilitar. Beleza, então vai. Mas se você precisa muito falar naquela reunião, tenta achar alguém para ser facilitador. Falar sobre o trabalho e não sobre o trabalhador, Zé. O grande objetivo é falar sobre o trabalho e não o trabalhador. Gerencia o trabalho e não o trabalhador. Então, toda vez que a gente fica muito focado no o que o Zé está fazendo, o que o Samuca está fazendo, o que cada pessoa está fazendo, corre um grande risco de eu não sair com ações concretas para o grupo, né? Até posso sair com ações para o indivíduo, mas o que o grupo ali está vendo? O que o resultado de negócio vai trazer? E um dos outros grandes problemas é a gente não focar no comprometido. Por quê? Aliás, a gente tem que focar no comprometido, né? Olha, a gente combinou de fazer isso, em vez de ficar discutindo o futuro. Eu já fui em reuniões diárias, onde, de repente, chegava alguém e começava a falar, não, mas vai acontecer tal coisa daqui 3 dias. Cara, não é aqui. Daqui 3 dias, não, daqui 15 dias. Não é aqui. Eu tô tirando o foco do que eu me comprometi, do que nós, como equipe, nos comprometemos de entrega de resultado de negócio, para olhar para o futuro que só vai estressar a gente e tirar a energia da gente. E como é que a gente engaja mais pessoas, Samuca? Já que se muitos deles podem estar só participando, mas não estão ouvindo, né? Um problema é não participar, a pessoa não tá. Outra é quando ela tá participando e não escuta, que também é uma das grandes funções, eu acho, hoje nesse mundo híbrido que a gente tá vivendo, da galera, a gente não saber quem são as pessoas que estão realmente ouvindo, participando, entendendo e compreendendo, porque a câmera é fechada, a galera entra no modo podcast, né? E isso é independente do nível hierárquico da empresa, tá, gente? A gente pega todos os níveis. Câmera fechada, microfone fechado, a pessoa só está escutando como se fosse podcast. Numa reunião diária, isso não deveria acontecer. Todo mundo deveria compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, porque é aquele momento curto, pequeno, que todo mundo tem a oportunidade e deve aproveitar para falar algo. Mesmo se for, tá tudo bem, né? Como é que a gente engaja, então, as pessoas também? Como é que a gente mitiga esse problema? Boa, Zé. Zé, um dos grandes coisas que faz nós perdermos as pessoas durante a reunião diária, e várias outras, tá? É quando, por exemplo, eu tenho 5 ou 6, vamos colocar 6 pessoas dentro de uma equipe, certo? Vou colocar 6 pessoas dentro de uma equipe. E aí 2 começam a falar e começam a buscar a solução daquele problema que elas levantaram. Então, tô com problema tal. E aí, durante a própria reunião, começa a buscar a solução. E aí, são só essas 2 que mexem com isso naquele momento. O que as outras 4 ficam fazendo? Esperando eles discutirem para ver se... Isso no meio do caminho eu já pensei, acho que é melhor eu sair dessa reunião que não serve para mim. Aí a reunião fica entediante. Quando o assunto daquele momento, que sejam 5 minutos, de qualquer reunião, e da reunião diária pior ainda, porque a gente tenta fazer ela em até 15 minutos, eu vou falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não queria estar aqui, eu quero sair, e aí passa isso na cabeça das pessoas. Então, gente, alguém da equipe, nesse momento, né, se tiver facilitador, se não, alguém da equipe nesse momento levanta a mão e fala assim, e aí, calma, peraí, gente. Nosso objetivo aqui não é resolver os problemas técnicos, né? Nosso objetivo aqui é levantar esses problemas. E aí, depois da reunião aqui, a gente faz uma conversa entre as pessoas. Então, digamos, você está com problema de usar o Zoom, né? A ferramenta que a gente usa aqui para fazer as gravações. O Zé, eu tô com problema de usar o Zoom. Aí eu viro pro Zé, Zé, qual é o problema? O Zé é tal. Não, então você faz... Opa, não, me corta eu e o Zé. O que o Zé e eu vamos fazer? Depois da reunião, que horas nós 2 podemos nos encontrar para eu te ajudar a resolver esse ponto? Então... Porra, isso serve para qualquer um, né? Então a gente tá... deu o exemplo do Zoom, mas assim, se você é do marketing, se você é jurídico, você é do RH, não importa. Quando você for fazer discussões, que também é uma disfunção, que é a discussão técnica, né? A gente quer resolver alguma coisa, criar a solução ali, discutir com a pessoa como deveria ser feito, ou deverá ser feito. Não é para nessa reunião que a gente faz isso, né, Samara? Quer ver, Zé, onde que eu vejo isso comum acontecendo também? Reunião de checkpoint de OKR, cara. O pessoal
apresenta, né, os números, apresenta o problema, e de repente alguém vai lá e levanta a mão e fala assim, a gente pode, nesse negócio, tomar cuidado com tal coisa, e fazer isso. Aí os outros ficam na reunião assim, e aí, eu entro na solução junto com esse fulano que entrou, ou eu fico na minha? O que acontece é que as pessoas entram, né? E aí vira uma discussão de operação, em vez de ser uma discussão de coordenação. Exato, que é um dos motivos, né? Então, a reunião, eu acho que a palavra que você trouxe é bem legal, né? Nesse momento, a reunião diária é pra gente se coordenar, entender o que vai ser feito, o que precisa ser realizado, os problemas que estão acontecendo. E aí, com todas as disfunções acontecem porque a gente está tentando não só entender, mas fazer além do que entender, compreender e comunicar às pessoas sobre como vai ser esse dia. Por isso que ela é diária, né? Exatamente. Ô, Samuca, mas aí o que acontece é que uma das outras funções que acaba gerando tudo isso, a gente até comentou aqui, mas eu quero deixar explícito para todos, que é o aumento do tempo da reunião. Porque todas essas disfunções geram, em vez de ser 15 minutos, começa a ficar maior, gerando mais estresse dentro de todo mundo, que tá demorando mais. E aí, como é que a gente... Tem mais alguma coisa que a gente poderia complementar aqui para facilitar, para que o tempo não passe e a gente continue com a discussão? Tem sim, Zé. Uma das coisas, eu não sei nem se a gente separou em outra disfunção ou não, mas é quando chega uma pessoa de negócio falando assim, ei, a gente vai ter que fazer tal coisa. Pronto, cara. Vira uma reunião de refinamento. Não é? Reunião de refinamento. Então, surgiu qualquer coisa durante a reunião, para a galera e bloqueia essa negociação. Essa discussão pode ser discussão de negócio, pode ser discussão técnica, pode ser qualquer uma que vá aumentar o tempo. Ah, mas a galera quer muito já terminar de resolver esse assunto. Então, beleza. Minha sugestão para vocês é a seguinte. Termina a reunião diária, né, a daily meeting, ou o nome que você quiser dar, stand-up meeting, o nome que você quiser dar. E aí fala assim, gente, peraí, então segura um pouquinho, termina, fala, ó, nossa reunião acabou, agora nós vamos começar outra. E aí volta no assunto da discussão do problema de negócio, da discussão de problema técnico, apesar que discussão de problema de negócio muito longo, tipo, vai acontecer daqui 15 dias, daqui 20 dias, minha sugestão é segura e leva para um outro momento, que é uma reunião de refinamento, de discussões dos próximos itens a ser feitos, no replenishment, em outro momento. É que não tem urgência, né, Samuel? Esse é o ponto, né? Porque eu tô tirando o foco do agora e olhando pro futuro, e eu preciso me preocupar com comprometidos, né? E também tem um detalhe, inclui todo mundo, né? Inclui todo mundo. Porque essa discussão provavelmente não vai pegar todo mundo. Talvez uma ou outra pessoa não precisa, ou não precisaria estar participando desse momento, então você libera ela para fazer outros trabalhos, né? Exato. E Zé, já cansei de fazer isso. Quando estava facilitando equipes, eu chegava pra galera, ó, foca aqui na daily, terminava a reunião diária. Ó, galera, acabou a reunião diária. Agora nós vamos discutir um outro assunto que foi levantado durante a reunião diária. Deixa explícito esse fim. Depois que eu fiz isso, as equipes com que eu trabalhava pararam de reclamar de reunião diária longa, cara. Por quê? Passei a deixar explícito. A daily acabou. Qualquer tempo daqui para frente, são vocês que estão... Somos nós, né? Vocês ou nós que estamos ocupando com outro assunto. E aí, quem quiser sair, sai, que nem o Zé comentou. E quem quiser ficar, fica. Samuel, outra disfunção que a gente encontra muitas vezes, e essa assim, eu vou colocar a disfunção como entre parênteses, tá? Tá bom, pessoal, que você tá ouvindo aqui? Que é até uma discussão que eu já tive até com o Samuel sobre esse ponto. Se é bom ou ruim, então se é uma disfunção mesmo, ela pode até ser uma disfunção e ela pode trazer prejuízo, ou é uma disfunção, mas não traz prejuízo. E aqui é sem nada de valor, né? A gente não tá julgando, mas tentando entender que ele sim tem um lado ruim, e eu acho que a gente vai trazer esse lado ruim. Existem lados positivos. Aí a gente pode discutir no outro vídeo qual seria esse lado positivo. O que é a disfunção? É a conversa em paralelo que acontece durante as reuniões. Então, quando é presencial, normalmente a conversa em paralelo, ela tem que ser quase zero, porque senão você atrapalha até a própria apresentação ou a comunicação que tá havendo. Conversa em paralelo, né? Alguém tá falando e a gente tá aqui, eu e o Samuel, conversando, por exemplo. Então, numa reunião presencial, isso é menos tolerável, porque você tá fazendo um barulho, as pessoas estão ouvindo que tá tendo conversa paralela. Isso é ruim para todos os outros que não estão participando daquela conversa. Mas no mundo remoto, esse incômodo não acontece, porque as pessoas estão mandando no chat. O chat, teoricamente, é silencioso para a maioria dos sistemas aí que o pessoal usa, e aí tem um problema, porque começa-se até discussões paralelas. Enquanto tem uma pessoa falando sobre o assunto, facilitando, o pessoal está escrevendo no chat daquela reunião outros assuntos, discutindo às vezes até a história da carochinha, né? A gente já viu isso acontecer muitas vezes, contando piada, tirando alguma coisa engraçada,
que isso nunca aconteceria se fosse uma reunião presencial, tirando o foco das pessoas. Como que a gente pode, no caso, se isso se a gente tiver a visão que isso é ruim, que isso é uma disfunção, como que a gente pode então melhorar? E quais são as consequências de fazer esse tipo de conversa, né? Beleza. Primeiro eu vou dar aqui a dica, que é a dica do facilitador ditador, né? Ou seja, só faça isso em situações extremas. A galera tá zoando, bagunçando o chat ali, né? Só bloqueia o chat, dá pra fazer isso, a grande maioria das ferramentas, bloquear o chat. Mas não é a solução que nós gostamos, né? A solução de facilitação, de levar a galera para um caminho mais bacana ali é melhor. Uma das técnicas, né, é o token para fala, deixando muito explícito que só pode falar ou no chat ou aberto quem está com o token. Quando é presencial, né, você pode falar assim... O que é token, Samuel? Esse aí, né, quem está segurando uma caneta. Então, você pega uma caneta, um objeto, uma bolinha presencialmente, você fala, quem está segurando a bolinha é a pessoa que pode falar, mas ninguém pode falar. Isso é uma das soluções ali. E no chat, uma das soluções que ajudam a gente a levar ali. Outra técnica é tentar entender o porquê que as pessoas estão trazendo essas conversas paralelas no chat. Elas estão querendo falar e não estão tendo espaço para isso? Se dependendo do que ela escreve ali, tá totalmente a ver com o assunto. Na verdade, ela gostaria de levantar a mão e falar, mas ela talvez, ou por algum acordo, ela não levanta aquela mão, mas ela expressa mesmo assim dentro do chat. Ou às vezes a pessoa está fazendo isso porque ela não quer incomodar a reunião, mas no final das contas está incomodando, porque quem está falando fica na dúvida se lê ou se continua falando. Então tem assim toda uma situação ali por trás. Então minha sugestão principal aqui é: pede para a pessoa, para as pessoas, se você quiser alguma dúvida, levanta a mão, anota isso num papel ou em outra parte do computador e daqui a pouco eu vou te dar voz para fala, espaço para fala. Legal. E por que pedir? Você está combinando qual que é o caminho, qual que é o canal de comunicação, é isso que você está fazendo? Isso, que é falar do canal de comunicação. Perfeito, Zé. E por que pedir para a pessoa anotar? Porque tem pessoas, né, eu sou uma delas, que durante a reunião quer falar alguma coisa e não tem espaço para falar naquela hora, esquece o que ia falar. Então eu aprendi isso de anotar esse item para trazer depois. Inclusive eu uso isso em treinamentos também, viu, Zé? Boa. Lembrando aqui, né, pessoal, que a gente tá falando aqui, o Samuel tá dando as dicas e eu também. Nesse caso da conversa paralela, existem N coisas que acontecem, como o Samuel mesmo disse aqui, né? Anota, porque tem pessoas que esquecem, tem pessoas que são muito participativas, são mais ativas, querem falar, e como no remoto você não tem essa oportunidade tanto quanto você poderia talvez ter no presencial, manter sempre os acordos claros, que todo mundo pode ter sim a palavra, o público que você estiver vendo, né, ele vai poder levantar a mão e falar, mas existe realmente um problema que, dado que a gente vai respeitar as pessoas que precisam falar, que tem a necessidade de escrever no chat, tem aquelas que se incomodam também com o chat piscando toda hora, né? Pô, tô tentando prestar atenção aqui no que tá falando e tem gente que não para, você tá fazendo o quê? Presta atenção no que o cara tá explicando ou que a pessoa tá falando, pra gente entender. Então aqui, use com parcimônia todas essas dicas sobre esse. E mais uma vez, não é dizendo que é certo que é errado, mas é tentando entender que a reunião ela tem que ser uma comunicação muito bem para todos, porque é um momento que separou muita gente, para se conversarem, para conversar entre si, alinharem, se comunicarem e as pessoas saberem o que vai ser feito, né? O que a gente está decidindo para a gente poder provavelmente começar um dia, se for realmente diário, de manhã, por exemplo, começar aquele momento de trabalho, tá bom? Então, mas lembrando aqui, a gente tá dizendo que é certo e errado, que você vai morrer se você fizer isso, vão te caçar, não vai ter nada disso, mas fica a dica aí para você poder alinhar. Tem outra aqui que talvez está conectado, já quase mais indo já pro nosso final aqui, a gente tem mais algumas disfunções para passar para vocês, que é como há muitos anos, se eu perguntar aí, provavelmente você que está nos vendo, você já viveu isso ou ainda vive na sua empresa, independente do nome da reunião diária que você tem, tá? Que é responder a famosa 3 perguntinhas, que é o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e quais são os problemas, impedimentos, bloqueios que eu tenho para continuar meu trabalho. As pessoas não sabem disso, mas isso aqui acabou surgindo muito pelo framework Scrum, que quando ele foi lançado, mais oficialmente, depois de 2001 lá, depois do manifesto, ele começou a ficar muito famoso no mundo inteiro. O guia lá no começo tinha, sim, essas sugestões, essas 3 perguntas para se fazer, para a gente ter um foco no que vai ser falado, só que aí isso espalhou que nem o ar mesmo, né? Todo mundo, muita gente, empresa que nem sabe o que é Scrum,
fazem exatamente essas reuniões, esses momentos diários, stand-up meetings, né? Usando essa técnica. E aí, tem que responder essas perguntas, sim ou não, Samuel? Eu já vou dizer que não. E primeiro, lá no Scrum Guide, não era o que eu fiz de ontem para hoje, o que eu vou fazer de hoje para amanhã, e se eu tenho um impedimento. A ideia era, né, isso é uma confusão bem comum, inclusive eu, Samuel, vivi essa confusão, tá? Não vou mentir não vou ser hipócrita com a galera, mas a tradução certa é o que nós fizemos de ontem para amanhã. De ontem para hoje, o que nós vamos fazer de hoje para amanhã e se nós temos algum impedimento. Primeiro que isso aí gerou uma outra disfunção. Se eu tenho um problema às 3 horas da tarde, que eu preciso do resto da equipe para resolver, o que eu fazia? Seguro o problema. Parava de trabalhar. Parava de trabalhar, seguro o problema, só falo na reunião diária do outro dia. Cara, não precisa esperar as reuniões diárias para você trazer os problemas. Já levanta e já sai resolvendo. Mas eu gosto de sugerir para as pessoas para substituir essas 3 perguntas, né? E aí, conforme o problema que você está percebendo na reunião ali, você substitui de uma forma diferente. Sendo situação mais comum de usar, tá? Foco em alinhamento do trabalho, andamento das coisas. Você pode começar, a pessoa que está facilitando, ou qualquer pessoa da equipe, trazer assim, gente, em vez de responder as 3 perguntas, quero responder outra coisa, vamos responder outra pergunta aqui. Estamos mais próximos do nosso objetivo? Como equipe, estamos mais próximos do nosso objetivo? Outra, que dá para trazer, gente, qual é o nosso objetivo do dia? Cara, quando eu usei essa, Zé, a minha equipe olhou assim com uma cara tipo, mudou a pergunta? Nossa, eu gostei dessa pergunta, porque aí nós nos desafiamos como equipe. A gente tem um objetivo para hoje, para resolver hoje. E aí no final do dia eles saberiam se tinham atingido ou não esse objetivo. Outra situação comum de usar, né, quando você está com a equipe querendo começar algo novo e em vez de estar se organizando para não começar, né? Então para de começar e comece a terminar. Gente, às vezes eu já vi gente chegar na gestão visual ali, que é outro assunto nosso aqui, e falar assim, deixa eu fazer isso aqui que é mais legal do que esse outro item. Só que isso aqui é uma coisa nova, é um trabalho novo, e a gente nem terminou o antigo. Então, quando você vê que a equipe está indo para essa linha de começar algo novo sem terminar o que tinha que ser terminado, você pode trazer assim, gente, qual item de negócio é mais importante para terminarmos hoje? Ou terminarmos primeiro para a gente trazer a satisfação dos nossos clientes? Olha a pergunta aí, porque aí vai fazer o pessoal olhar para o quadro e procurar qual é o item mais importante. A tendência é que seja o item mais perto do final. E mais 2 perguntas aqui que substituem uma outra situação, que é problemas técnicos, né? Ou dúvidas de negócio, ou alguém precisando de ajuda, rumo de mudança de rumo, né? Inclusive, essa aqui você pode fazer em todas as reuniões, tá, gente? Precisamos de ajuda externa? Olha só, precisamos de alguma ajuda fora do time. Temos algum problema que é dentro do time, algum problema que é de dentro do time, mas resolvido fora, ou algum problema que é de dentro da empresa, resolvido fora da empresa. Então, precisamos de ajuda externa, né? E, por fim, o que falta para conseguirmos terminar esse item de negócio aqui? Você vê que a galera travou de algum jeito, ou que ficou na mão de alguma pessoa. Então, em vez de você focar naquela pessoa, chega assim, Zé, o que falta para você terminar? Pra gente, o que falta para nós terminarmos esse item de negócio, Zé? Boa. Nossa, aqui acho que essas foram as dicas de ouro, hein, cara? Como fazer as perguntas da dele serem mais produtivas. Para encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, queria trazer uma... São 2 disfunções, ou possivelmente disfunções, porque é uma só, na verdade, a gente pode talvez dividir. Que é as reuniões que acontecem muitas vezes sem a gente, não saber o que vai ser discutido nessa reunião diária. Então a gente está indo para a reunião diária sem saber exatamente o que é que vai ser discutido, mas também a gente não visualiza o que está sendo discutido. Então, se a gente está falando de trabalho, vamos discutir sobre os itens de trabalho que a gente tem que fazer, as tarefas que o RH tem que executar hoje, os processos, documentos, contratos e clientes que têm que ser tratados pelo jurídico. Então, assim, se você não visualiza quais são eles, onde eles estão, de alguma maneira, numa listagem, num quadro de gestão visual, não sei qual é a técnica, é uma das disfunções que existem, que prejudica essa reunião. Como que a gente pode solucionar isso, Samuel? Perfeito, Zé. Você percebeu que, na dica que eu dei anteriormente, é necessário fazer um olhar sistêmico da equipe? Ou seja, dar 2 passos para trás e, o que está acontecendo na equipe para eu conseguir direcionar melhor enquanto facilitador ou qualquer membro da equipe, novamente falando, que tenha esse ato de liderança, de começar a falar ali na reunião, puxar a reunião. Gente, parece óbvio, mas óbvio precisa ser dito, né? Se prepara para a reunião. Não é uma reunião de levanta e vamos ali falar o que... Não, se prepara, porque aí ela vai ser mais produtiva, nós teremos mais resultados.
Às vezes tu vai terminar ela em 7 minutos. Então, e o que é se preparar? Observar o que está em andamento. Então, tentar pedir para as pessoas deixarem este trabalho explícito de algum jeito, em algum lugar, onde eu consiga entender o que está acontecendo, ou a equipe consiga entender o que está acontecendo. Visibilidade, né? Provoque que as pessoas atualizem essa informação antes da reunião diária. Se for atualizar durante a reunião diária, são 5 minutos só atualizando esses dados aí. E aí volta no mude as perguntas, porque se você mudar as perguntas, você vai ativar o sistema 2, né, que a gente costuma dizer, que é o lado sair do automático. Saiam do automático. Olha só quantas dicas a gente deu aqui para resolver tantas disfunções que normalmente acontecem na reunião diária. Espero que vocês tenham gostado. Samuel, últimas palavras aí pra gente encerrar o vídeo de hoje. Não se esqueçam, vai ter mais disfunções e soluções para essas disfunções. Diga lá, Samu. Gente, obrigado por ter assistido. E lembra de deixar o like e tragam suas dúvidas, tá? A gente está levantando, Zé e eu, nós estamos levantando dúvidas que o pessoal traz em treinamentos. Esse aqui são algumas que aparecem em treinamento de facilitação, por exemplo. E, se não me engano, aparece no Flat Levels também, né, Zé? Você fala de algumas reuniões lá no Flat Levels. A gente fala também, mas eu acho que o que mais doeu aqui, né, Samuca, foi a vida do dia a dia que a gente vive. Porque a gente também participa de reunião. Sim. A gente também vive o que todo mundo vive. Quando a gente está numa empresa ajudando na consultoria, é uma das perguntas, ou a gente vê essas disfunções acontecendo ao vivo ali, e a gente tenta ajudar o máximo possível, porque realmente a gente está cansado de ter um monte... Bom, pelo menos eu acredito que a maioria se expressa assim, né, Samuel? Nos eventos, na consultoria, no treinamento, as pessoas têm falado que reuniões e atrás de reuniões, reuniões para reunião para entender qual que era para fazer para reunião, e aí fica aquela confusão danada que a gente vê por aí. Então, espero que as disfunções aqui que a gente mostrou para você, se apareceu para você, tá aqui algumas das soluções que você pode fazer, e a gente se vê no próximo vídeo que a gente vai estar falando, dando continuidade. Isso aqui é a parte 1 de alguns vídeos que a gente vai fazer sobre disfunções em reuniões e quais as soluções ou como a gente mitiga elas para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.